esclarecimento sobre os dons fundamentais. A palavra apóstolos, né, ou apóstolo, significa um enviado, um agente especial, né, alguém que é enviado. Nesse caso, essa expressão enviado, algumas pessoas não concordam com isso, mas eu tenho que falar aquilo que eu creio. É uma expressão que ela tem um significado especial e um significado mais comum. No sentido comum, todo verdadeiro cristão, ele poderemos dizer assim, ele é um enviado de Deus. Poderíamos dizer, todo verdadeiro cristão, no sentido comum geral, e é simplesmente isso que a palavra significa, um enviado, alguém que é enviado para uma função, para uma missão específica. Todo verdadeiro cristão, ele é um enviado, porque todo verdadeiro cristão, ele é enviado de Deus a testemunhar do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele é claro em dizer isso: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, quando ele fala ensinando a guardar todas as coisas, isso inclui também a sua comissão. Nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todo verdadeiro cristão, ele tem uma missão, que é a missão de testemunhar do seu Senhor e do seu Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A missão de glorificar e exaltar o nome de Deus através de uma vida em obediência, em dedicação, em serviço do Senhor que o chamou, que o salvou, que o resgatou da condenação eterna. Então ela tem esse sentido comum. Porém, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo tinha que ter alguns requisitos básicos, e esse é o sentido especial da palavra. Então, quando nós estamos falando que a uns concedeu Deus primeiramente apóstolos, né, a uns ele deu para apóstolos, estamos falando nesse sentido especial. E tinha que ter alguns requisitos básicos. Ter um chamado especial do Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então ele chamou, eram vários discípulos que ele tinha, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, ou enviados, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então, eles tinham que ter um chamado especial do Senhor. Então, como você observou no texto, o Senhor Jesus passou a noite em oração. Aí ele tinha vários discípulos que estavam seguindo. Desses discípulos que estavam seguindo, aquele primeiro grupo de discípulos, ele escolhe 12 discípulos, e você viu o nome deles aí. E ele deu o nome deles de apóstolos. Foi o Senhor Jesus que os nomeou dessa forma. Então, quando falamos dele ter dado uns para apóstolos, estamos falando nesse sentido especial. Ele tinha que ser uma testemunha ocular do Senhor desde o batismo até a sua ascensão. Olha lá em Atos capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 26. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, observe que tinha mais de 12, foi escolhido ali 12, mas observe bem, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco,
todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabés, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, eu creio que você observou aí que eles escolheram 2 dentro daqueles, e dentro daqueles eles oraram pedindo a direção de Deus para saber qual deles seria aquele que substituiria Judas, que precisava ser 12. Mas tinha que ser alguém que desde o batismo até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo havia acompanhado o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então não podia ser qualquer um. E eles apresentam 2, talvez os apóstolos tinham até preferência por algum deles, mas eles vão orar a Deus e vão pedir a Deus para que Deus indique. E isso Deus irá fazer quando eles lançam sorte, para saber qual dos 2 que era. Mas a questão aqui é que um apóstolo não é alguém que chega e fala: de hoje em diante eu sou o apóstolo, eu sou um apóstolo. Não, naqueles tempos bíblicos não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém que havia recebido um chamado especial do Senhor, e alguém que desde do batismo até a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo fosse uma testemunha ocular, alguém que tinha visto, que tinha comido, que tinha ouvido, que tinha andado com o Senhor Jesus, que tinha tocado no Senhor Jesus, que tinha visto ele morrer, que tinha visto aonde ele tinha sido sepultado, que tinha visto o túmulo vazio, que tinha estado com ele, comido com ele durante aqueles 40 dias, que tinha visto ele subir aos céus no seu corpo físico. Então esse era um apóstolo, não era qualquer um. A única regra a essa exceção foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo foi chamado de apóstolo, e ele mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 10, que ele era uma exceção. Olha só para você ver o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 até o versículo 10. Ele vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e pelos 12, e depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, ou seja, um fora do tema. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, ou seja, ele havia recebido essa incumbência, esse ministério, essa missão. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não meu. Observa isso aqui. Embora ele trabalhou muito mais do que os outros, mas ele entendia que não era ele. Era a graça de Deus, pelo Espírito Santo e pelos dons que Deus havia lhe dado, ele exercendo a função de apóstolo, que está comigo. O apóstolo Paulo era a única regra a essa exceção. Querer ser um apóstolo por meio do escuso é pecado. Atos 8, versículo 18 a 23. Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a petição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja,
ou seja, o apóstolo Pedro e o apóstolo João entenderam que aquele homem estava cometendo um grande pecado por ele querer alcançar o dom de Deus por dinheiro, achando que podia comprar o privilégio de ser um apóstolo. Ele queria impor a mão sobre os outros e fazer as pessoas receberem o Espírito Santo, aqueles quem ele quisesse. E não era assim. Isso até foi dado aos apóstolos por um período de tempo, mas hoje sabemos que o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. Nenhum ser humano tem o poder de colocar a mão sobre o outro e dar o Espírito Santo para o outro. Os apóstolos tiveram esse poder, mas a gente tem que entender que os apóstolos eram detentores da palavra de Deus e estavam registrando a palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus foi registrada nas Escrituras Sagradas, essa autoridade que eles tiveram foi dada às Escrituras Sagradas. Quem recebe o Espírito Santo hoje é todo aquele que é arrependido, crê na palavra de Deus, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Querer ser um apóstolo por meio escuso, ou seja, achando que se ele jejuar, se ele orar, se ele ofertar, se ele fazer, seja lá o sacrifício que for, irá constituí-lo um apóstolo. Isso é pecado. Isso é pecado. É Deus que deu, melhor dizendo, é Deus que deu apóstolos à sua igreja. Não é os homens que fazem isso mais nos dias de hoje. Eles eram investidos de autoridade apostólica. Temos que parar aqui, mas eu vou correr, né? 2 Coríntios 10, de 8, 13, versículo 10, 1 Coríntios 4, versículo 21, a gente observa essa autoridade apostólica sendo exercida. A autoridade é essa hoje que depois que os apóstolos morreram, o último apóstolo foi o apóstolo João. O apóstolo João morreu. Ao morrer o apóstolo João, esse dom não há mais necessidade dele. E o apóstolo João ele encerra as Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse, com aquele versículo que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar nada do que está escrito. Então a autoridade apostólica agora está nas Escrituras Sagradas. Nós temos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus dada por nós, principalmente as cartas do Novo Testamento, pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Por isso que é chamado de dons fundamentais. Foram dados para lançar o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? No caso, as verdades que estão registradas no Novo Testamento para o meu ensino e para o seu ensino. Hoje não existe mais apóstolo.